Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um programa CRM na TV, sempre com orientações e discussões com profissionais renomados da área médica. Poder planejar a tão sonhada gravidez depois de já estar com a vida estabilizada é uma realidade aqui no Brasil. Entre 2003 e 2012, o número de mulheres que engravidou entre 40 e 44 anos passou de 53.016 para 62.371. Um aumento de 17,6% de acordo com o levantamento do IBGE. Trata-se de uma mudança social global, visto que as mulheres estão alcançando um maior grau de escolaridade e, consequentemente, uma ascensão profissional com maiores recursos financeiros e mais independência. Apesar de o intervalo entre 25 e 35 anos ser considerado o auge da vida reprodutiva da mulher, e esse critério evoluir com o tempo em função da expectativa de vida, por exemplo, a incidência de gravidez entre 35 e 39 anos também cresce. Segundo o IBGE, o aumento é de 26,3% e foram 201,77 gestações em 2003 e 254,11 em 2012. Mas e as consequências dessa mudança social? Quais são os riscos para a gestante com mais de 40 anos? Afinal, mulheres que optam por engravidar tardiamente correm mais riscos de aborto do que as mulheres que estão em idade considerada fértil. Quais doenças podem surgir e dificultar uma gestação plena? Fique conosco, o programa CRM na TV está só começando aqui pela TV Guará, Record News São Luís. Estamos de volta e hoje o programa fala sobre reprodução humana. Quais os mitos e verdades sobre esse assunto? Tudo será respondido pela especialista em reprodução assistida, ginecologista, presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Maranhão, Sogima, diretora clínica da Fertivida, doutora Fúvia Fechini. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao CRM na TV. Espero que as suas colocações sejam de grande importância para quem está nos assistindo. Bom dia, eu que agradeço poder ter esse espaço e a oportunidade de divulgar um tema que é hoje em dia, tão polêmico, né? Que é a questão da infertilidade, daqueles casais que têm problema para engravidar, então estou à disposição. Estamos no mês de maio, mês das mães, em que muitas delas se preparam, algumas se programam até durante o ano inteiro para ter o bebê nesse mês, outras preferem casar. É um mês especial para a mulher. E aí eu lhe pergunto, a gente estava falando especificamente na dificuldade de engravidar. É possível e comum engravidar naturalmente após 40 anos de idade, doutora? Então, possível é, né? A pergunta é sim, porém, a taxa de fertilidade, que em uma mulher jovem, por volta de até os 35, é cerca de 10 a 20% por mês, ao final de um ano, dá por volta de aproximadamente 90 a 95% de chance. Naquelas mulheres que estão acima dos 40 anos, essa taxa não passa de 4%. Então, é impossível? Não, não é impossível, mas que é muito difícil de engravidar naturalmente após os 40 anos. A taxa é entre 4% e 5%. E além dessa taxa ser muito baixa, a taxa de abortamento natural, que acontece até 12 semanas, é muito alta nessa faixa etária também. Então, além da mulher ter uma dificuldade enorme de engravidar, ela tem uma facilidade enorme de perder também nos 3 primeiros meses. Para que a gente possa entender, o corpo da mulher, ele dá sinais, depois do período de menstruação, seria o momento que ela estaria pronta para conceber uma pessoa? É assim que funciona? Como é que funcionaria numa escala dentro do corpo, estudando, analisando de longe o corpo da mulher? Então, o ideal, na verdade, é que essa menina menstruou, vá ao ginecologista para fazer um acompanhamento anual, checar se está tudo bem, fazer as orientações corretas. Hoje em dia, checar se essa menina já tomou a vacina de HPV, que é muito importante, a rede pública está oferecendo para essas adolescentes. Depois disso, promover essas consultas anuais até que essa menina, o adolescente, né, que já está em outra fase, o corpo dela aos poucos vai se preparando.
e por volta lá entre 18 e 20 anos, o corpo da mulher está pronto, está preparado para engravidar. Até antes disso, existem as desordens hormonais, o corpo ainda está finalizando essa organização hormonal toda, e é tanto que, por exemplo, pacientes que sobem a pressão, elevam a pressão de forma repentina, que a gente chama de pré-eclâmpsia, acontecem nos extremos, ou muito jovem, antes dos 18, ou muito numa idade já bem avançada, depois dos 40. Então, por quê? Porque justamente nessa fase, antes dos 18, em média, o corpo da mulher ainda não está completamente preparado para absorver todas as sobrecargas de uma gravidez. E entre 18 e 20 anos, não. Chegou na fase ideal, é quando a mulher começa a estar no pico, vamos dizer assim, da fertilidade, né? Por isso que a gente sempre orienta o mais importante. Todas as meninas que têm uma vida sexual frequente, além de usar outro método, né, anticoncepcional oral, injetável, sempre usar o preservativo, porque além de prevenir de doenças, das mais variadas, sífilis, hepatite B, hepatite C, AIDS, ainda evita uma gravidez indesejada. Doutora, a gente percebe que eu também tenho minha esposa, tenho famílias, tenho filhos, e a gente percebe que há uma explosão de hormônios, movimenta mesmo o corpo feminino depois que ela se identifica grávida, percebe que está grávida, uma evolução, uma transformação. E essa transformação nessa pessoa que tem dificuldade de engravidar, isso é que é difícil? Essa explosão de hormônios? Não, na verdade, a mulher que tem dificuldade para engravidar, o questionamento é alguma doença, alguma, né, patologia que a gente chama, que promova a gravidez. Depois que ela engravidou, ela vai se comportar como qualquer outra grávida, inclusive tanto as que engravidaram naturalmente em casa, como as que precisaram de algum tratamento para engravidar. Então, essa organização hormonal, depois que ela engravida, é igual em todas, e realmente há uma transformação hormonal mesmo, né? Os hormônios todos começam a mudar, a progesterona aumenta, a prolactina, que é o que vai lá no futuro ajudar a promover a lactação, ou seja, o leite materno. Então, existe uma mudança hormonal completa, mas essa mudança é igual em todas as mulheres depois que engravida. O problema é que existem inúmeras doenças hoje em dia, além de adiar muito essa gravidez, não é? As mulheres estão deixando para engravidar muito tarde. O problema está justamente aí, é porque os hormônios vão mudando e com isso vai dificultando essa gravidez. Mas vão mudando por quê? Em decorrência da idade. Doutora, é possível uma mulher de 40 anos engravidar naturalmente ou ela tem que recorrer a uma assistência, tem que haver um acompanhamento para que ela possa ter e gerar um bebê? Então, desde que essa mulher seja saudável, não tenha nenhuma doença de base, pressão alta, diabetes ou nenhuma outra doenças na tireoide, nenhuma outra doença, essa mulher está apta a engravidar. O problema é que hoje em dia as mulheres estão deixando para engravidar muito tarde e, independente da questão hormonal, a gente tem uma idade cronológica. A mulher nasce com todos os óvulos que ela vai ovular ao longo da vida toda. Então, as meninas já nascem com a reserva que a gente chama ovariana pronta. E todos os meses é feita uma descarga hormonal e essa descarga faz liberar e ovular. Então, a mulher ovula todos os meses devido a essas organizações hormonais. E nesta idade mais avançada, ela vai a ovular, não mais todos os meses, mas vai ovular. Só que tem um detalhe importantíssimo. O DNA desse óvulo já está envelhecido. Então, o problema é o material genético da mulher, do óvulo, né? No caso, os óvulos começam a envelhecer junto com a mulher. E aí vem a dificuldade. Representa problema na gravidez? Problemas, sim. Além da dificuldade para engravidar, existe uma chance maior em engravidar de bebês com alterações, com síndrome. Só um exemplo que eu acho super interessante. A síndrome de Down, em uma mulher jovem, a taxa é de 1 para 2.450. 1 para 2.450. Numa mulher em idade acima dos 40, essa taxa já pula para 1 para 80. E em uma mulher a partir dos 45, de 1 para 25. Então, você vê, além da dificuldade dos 5% só de chance de engravidar,
Ainda existe um risco altíssimo de abortar, por volta de 50% a 60% também. E, além disso, essa probabilidade de formar um bebê com uma síndrome. Por quê? Porque o DNA do óvulo está envelhecido. Doutora, a senhora mencionou um fato que vem acontecendo, que é o envelhecimento tardio, né? As mulheres estão, primeiro, procurando se estabelecer, o mundo mudou, né? A mulher já é mais independente, a gente percebe isso e é comprovado isso. Hoje em dia a mulher ajuda sim dentro de casa, o homem depende sim daquele braço direito. E aí eu lhe pergunto, diante dessa situação, ela já teve o primeiro filho no seu momento adequado, e aí depois chegou aos 40 anos para ter o segundo filho. Isso representa problema? Ou pode ser que, como teve o primeiro filho, para ter o segundo nessa faixa etária, é algo que tranquiliza o casal? Então, realmente, a questão dessa mulher ter tido um filho no passado já ajuda bastante, porque a gente tem o que a gente chama no útero de memória imunológica uterina. E esse útero, já tendo reconhecido o embrião, existe uma facilidade bem maior para ele reconhecer um segundo embrião. Mas o DNA do óvulo envelheceu da mesma forma, né? Então, o correto seria que essa mulher buscasse engravidar, ter, enfim, os filhos, a prole, se for viável, até por volta dos 35 anos. Para quê? Não existe esse envelhecimento do óvulo e essa dificuldade para engravidar não aumente. Mas, claro que uma paciente que já teve filhos no passado, realmente existe uma facilidade. E aquela mulher que nunca engravidou, é aquela que fez mestrado, doutorado, curso internacional, tudo que ela queria profissionalmente e deixou para engravidar depois dos 40 pela primeira vez. Essa sim tem um grau de dificuldade bem maior. Falando sobre essa dificuldade, existem doenças comuns na gravidez, como hipertensão, diabetes. Isso com a gravidez tardia, ele aumenta o problema? O problema pode ser dimensionado em uma maior proporção do que numa gravidez comum? Claro, se a mulher não é completamente saudável, inclusive mulheres que têm, pacientes que têm alguma doença cardiológica ou que são diabéticas, nós temos que pedir autorização para o especialista. No caso, ela tem que vir com uma cartinha do cardiologista mostrando que ela está apta a engravidar. Por quê? Porque o correto é estimular, é promover uma gravidez em uma paciente saudável e não em uma paciente que já tem uma doença e que nós sabemos que a gravidez ela vai intensificar. Se tem uma pressão alta, a gravidez com toda a sobrecarga hormonal e circulatória que tem vai intensificar essa pressão alta. Então, essa hipertensão vai aumentar. Se tem uma diabetes, essa diabetes vai também piorar na gestação. Então, o correto é que seja feito um check-up, de preferência passe pelo cardiologista, e daí, com esse check-up feito, ele envie para a gente uma cartinha dizendo que essa mulher está apta a engravidar. Doutora Fúvia, e se tratando de exames, para aquela mulher que quer se preparar, está nessa faixa após 35 anos, próximo dos 40 anos, existem exames específicos para essa mulher que está se preparando para gerar uma vida? Existem. Na verdade, o correto é fazer avaliação ginecológica, e na avaliação ginecológica, para quê? Para detectar qualquer tipo de alteração que venha a atrapalhar essa gravidez. Então, uma ultrassom transvaginal, para detectar se tem miomas uterinos, pólipos, qualquer tipo de alteração na anatomia. A parte hormonal, fazer toda a investigação hormonal com relação aos hormônios do ovário, da tireoide. O preventivo, claro que tem que estar checado já de rotina, que isso é rotina anual. Fazer uma mamografia nas pacientes por volta dos 40 para checar se ela tem alguma alteração mamária ou se está tudo ok. Em alguns casos onde já está documentada a dificuldade, um exame das trompas chamado esterossalpingografia para realmente avaliar se essas trompas estão abertas. Doutora Fúvia Fechini aqui conversando conosco no CRM na TV. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho falando sobre esse assunto, reprodução humana. O programa CRM na TV está abordando hoje a reprodução humana.
Nos dias atuais, planejar a tão sonhada gravidez depois de já estar com a vida estabilizada é uma realidade no Brasil, em que muitas mulheres já estão engravidando em faixas etárias entre 40 e 44 anos, segundo o IBGE, que apresentou um aumento de 17,6%. Ainda em nosso programa, a ginecologista Fúvia Fechini respondendo algumas dúvidas sobre esse tema da reprodução humana em idade avançada. Doutora, eu pergunto sobre a prematuridade e o baixo peso de bebês que foram geradas por mulheres com mais de 40 anos. Isso é uma realidade ou isso acontece em casos isolados? O mais importante seria justamente fazer uma avaliação cardiológica para ver se o sistema circulatório dessa mulher está pronto, está saudável e apto a engravidar. Porque começa a acontecer uma resistência de todos os vasos sanguíneos do corpo dessa mulher. E com essa resistência, o bebê vai se implantar, o embriãozinho vai se implantar no útero e ele precisa o quê? A oxigenação, a corrente sanguínea precisa estar em perfeita harmonia para que consiga chegar sangue ali naquela placenta e da placenta passar sangue e nutrientes para esse embrião, para que ele possa crescer e desenvolver-se de maneira normal. E com o envelhecimento do aparelho circulatório, começa a haver uma resistência dos vasos uterinos. E isso pode dificultar vamos dizer, esse vínculo, né, entre a mãe e o bebê, que é a placenta. E aí aconteceu o que a gente chama de resistência uterina, ou as artérias uterinas do útero, elas começam a ficar resistentes e com dificuldade maior de passar nutrientes para a placenta e da placenta para o embrião. Então, o correto é que essa paciente faça essa avaliação cardiológica antes e cheque se, com relação ao aparelho dela cardiovascular e a parte hormonal, se está tudo ok, tudo em perfeita harmonia. Porque se tiver, essa mulher pode sim entrar numa gravidez e possivelmente ser uma gravidez saudável. O grande problema é que muitas, enfim, estão resolvendo todas as pendências da vida profissional, amorosa, e quando se dão conta, já passaram dos 40, adquiriram ao longo dessa vida algum tipo de patologia, doença crônica, e agora querem porque querem engravidar. Aí daí entram numa gravidez sem fazer uma avaliação adequada e com isso aumenta o risco de bebês com baixo peso, bebês prematuros, que têm uma mortalidade bem maior, não é? Comparada aos bebês que nascem de termo. Então, o correto seria não engravidar depois dos 40, mas como essa teoria realmente já caiu por terra, né, devido ao mundo atual em que a gente vive, o ideal é que busque fazendo uma avaliação correta antes de entrar nessa gravidez. Isso tem crescido, né? Os dados do IBGE vêm apontando esse crescimento de 17,6%. É provável que a dificuldade... Na verdade, a medicina vai, com certeza, encontrar sempre alguma forma de adequar isso. Doutora, eu pergunto, dentro dessa preparação da mulher, ela quer se preparar profissionalmente, amorosamente, mas aí ela vem utilizando durante todo esse tempo anticoncepcionais, durante muito tempo. E aí chegou a época dos 40 anos, ela decidiu que quer engravidar. Esse uso contínuo por muito tempo desse anticoncepcional pode ser um problema para que ela possa gerar um bebê? Na verdade, é o maior mito que existe na reprodução. Eu tomo anticoncepcional desde os meus 25, eu tenho 35, eu tomei 10 anos, em média, é essa a média, né, que se toma hoje em dia de anticoncepcional, de 10 a 15 anos. Isso vai prejudicar? A resposta é não, desde que seja um anticoncepcional prescrito pelo ginecologista. Hoje em dia nós temos os anticoncepcionais de mini doses, então mini pílulas, enfim, dosagens hormonais tão baixas que não causam nenhuma alteração, a não ser a prevenção da gravidez, a que a gente chama anticoncepção. Então, essa mulher tomar ao longo de 10, 15 anos não vai interferir em nada a fertilidade dela, desde que seja um anticoncepcional correto, de dose baixa, prescrito pelo seu ginecologista e feito o acompanhamento anual com o ginecologista. Doutora, o casal, falando agora do casal, o homem, qual o papel dele dentro dessa situação em que a mulher quer engravidar após os 40 anos?
O homem também tem que estar sadio, tem que estar acompanhando? Que tipo de exame deve fazer junto com a esposa, com a mulher, com a namorada? Então, o ideal, na verdade, é que nós temos até hoje em dia uma avaliação que a gente chama avaliação pré-nupcial, que é aquele casal vai casar por volta dos 30 anos, não quer engravidar agora porque estão em outro momento da vida, busquem fazer essa avaliação pré-nupcial que a gente chama, que além dos exames sífilis, hepatite B, hepatite C, HIV, enfim, toda essa checagem, tanto do homem quanto da mulher, existe a rotina ginecológica da mulher, existe um exame específico do homem também, que é o espermograma, né, que não é tão divulgado, mas que é de extrema importância, ou seja, o homem faz o espermograma, tá tudo bem. Esse homem, ele pode esperar mais um pouco, enfim, acompanhar a sua esposa, ou aparentemente está tudo bem. A mulher faz os seus exames ginecológicos e o homem faz o espermograma e tem uma alteração ali, a gente já tem que pontuar, analisar se aquele casal pode protelar, em média por quanto tempo esse casal pode protelar uma gravidez, porque muitas vezes se não faz esse acompanhamento, espera-se aí 5, 10 anos e quando vão detectar, está lá uma alteração que ao longo desses anos foi agravando e já chegou num ponto onde até os tratamentos mais complexos, como a fertilização in vitro, ainda vão ter um grau de dificuldade elevado. A gente veio falando durante todo o programa sobre reprodução, sobre exames, sobre orientações, mas a senhora é especialista em reprodução humana e reprodução assistida. O que seria isso para que o público de casa possa entender? Qual é esse papel da reprodução assistida? Então, na verdade, reprodução assistida seria a dificuldade do casal de engravidar após 1 ano de tentativas. Como funciona? 1 ano tendo relação todos os dias? Não. Seria cobrir justamente o período fértil, e cobrindo o período fértil não precisa exatamente ter relação naquele período fértil. Seria apenas ter relação 3 vezes, de 2 a 3 vezes por semana. Então, tendo relação de 2 ou 3 vezes por semana, já está cobrindo todo o período fértil todos os meses. Porque o espermatozoide, quando ele sobe e fica lá no orifício da trompa, ou seja, lá no fundo do útero, ele sobrevive lá entre 48 e 72 horas. Então, seria ter 2 a 3 relações por semana. Chegou 1 ano nessa rotina, tendo essa frequência de relações sexuais não engravidando, está na hora de buscar um especialista. E esse especialista vai justamente fazer o quê? Avaliar a mulher, avaliar o homem, porque avaliando o casal, vamos detectar alguma alteração e, em cima dessa alteração, vamos indicar o tratamento correto. Existem alguns tipos de tratamento em reprodução humana. A indução da ovulação, que seria apenas estimular com remédios e mandar aumentar a frequência de relações sexuais no período fértil. Seria o próximo passo, uma inseminação artificial, que é aquela que já deposita os espermatozoides no fundo do útero, depois de toda uma preparação. Essa realidade aqui no estado já é frequente essa? A gente consegue fazer todos esses tratamentos, até a própria fertilização in vitro, que é aquela de preparar o organismo da mulher, coletar os óvulos, o marido coletar o sêmen, daí a gente selecionar os espermatozoides, injetar o espermatozoide no óvulo, esperar esse embrião se desenvolver no laboratório e já transferir o embrião pronto para o útero da mulher. Isso já é uma realidade aqui no Maranhão. Tudo isso é feito aqui. E esses tipos de reprodução assistidas, todos têm um tratamento específico, um acompanhamento diferenciado? Isso. Para cada tipo de tratamento desses, existe, depois de feita a avaliação e detectada a alteração, indicamos o tratamento adequado. E aí esse tratamento vai ser conduzido, né, em cada caso dessa indução, da ovulação, inseminação intrauterina e fertilização in vitro, existe o acompanhamento específico, inclusive até depois que a mulher engravida nos 3 primeiros meses. Doutora, essa realidade, ela já pode ser vista, essa parte da reprodução assistida, isso já acontece na rede pública ou somente na rede privada? Não, nós já avançamos, hoje em dia a gente tem no hospital universitário o ambulatório de infertilidade, e esse ambulatório é justamente para fazer essa seleção de casais que estão diagnosticados com infertilidade, detectar o problema e daí indicar os tratamentos. Alguns tratamentos mais simples, como indução da ovulação, são feitos por lá, outros mais complexos ainda não. Na verdade, não só aqui no Maranhão, ainda não faz parte da rotina
praticamente todos os estados do Brasil, né? Mas o ambulatório com a avaliação, com as indicações iniciais e os tratamentos como indução, realmente já são feitos lá no materno-infantil. E para essa mulher que tem dificuldade, passou dos 40 anos e quer ter essa chance de engravidar e procurar a rede pública, ela precisa seguir por um passo ou ela deve procurar diretamente o setor do hospital? Na verdade, o primeiro passo é ela buscar um ginecologista, para daí o ginecologista geral solicitar os exames gerais. Depois de solicitados os exames gerais pelo ginecologista, esse colega vai avaliar e daí vai encaminhar para o ambulatório de infertilidade que fica no Hospital Materno-Infantil. Doutora Fúvia, o nosso programa infelizmente está chegando ao fim, mas eu queria que a senhora pudesse dar algumas palavras, tecer algumas orientações sobre essa mulher tão moderno, nós estamos num momento moderno, e passou dos 40 anos, quais seriam os principais pontos que ela deveria ter atenção no momento de decidir, eu quero engravidar? Então, o primeiro passo, eu diria assim, que o mais importante, não que, na verdade, eu pontualmente falando, mas que a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana orienta, é que busque orientar as suas pacientes que precisam engravidar antes dos 40, de preferência antes dos 35 anos de idade. E outra é que busque fazer o acompanhamento ginecológico anual para que sejam detectadas qualquer tipo de alteração de uma forma bem precoce e com isso possam ser tratados e não tragam nenhum malefício para essa mulher quando ela vem a buscar uma gravidez. E o terceiro seria que o casal, quando estiverem se preparando para casar, assim como se preparam para fazer a festa, para ter a lua de mel, que busquem uma avaliação pré-nupcial para fazer os exames desse casal, tanto a mulher fazer os dela quanto o homem fazer os dele, para que se houver algum grau de dificuldade, que esse grau de dificuldade seja corrigido precocemente e não venha a trazer nenhuma dificuldade para engravidar no futuro. Então seria isso, e principalmente a idade. Não deixem para engravidar numa idade muito tardia. Busquem uma gravidez de preferência até os 35 anos de idade. Doutora Fúvia Fechini, nosso muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, por esse acompanhamento que a senhora faz a esses casais, a essas mulheres, o seu trabalho em si. Parabéns, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você também, obrigada ao programa. Bom dia. Bom dia. O programa CRM na TV fica por aqui. A gente volta no próximo sábado trazendo mais discussões para você. Até lá.